Você quer saber por que seu marido, às vezes, gosta de fazer hora extra? Não é, muitas vezes, não é pelo dinheiro, não. É pela sua presença e companhia. Ah, mas como? Eu sei disso, porque o Murilo, às vezes, ficava assim, chegava só noitinha para casa. Por quê? Por causa da presença, por causa da companhia. Ele chegava e encontrava uma Mical disposta a despejar sobre ele desgosto. Se tem alguém que foi parecida com Mical, fui eu. Eu não tinha do que reclamar da minha vida, não tinha do que reclamar do meu casamento. Eu tinha um bom casamento. Eu sempre amei o meu marido, desde que o conheci. Mas eu fazia questão de destruir aquilo que o próprio Deus tinha me dado. Gente amarga é assim. Eu não estou feliz. Aí a pessoa chega com uma conquista e tal, ela vai receber a pessoa com desgosto. Se tem uma mulher que você tem que ter horror a ela, é Mical. Todo o tempo que eu fui assim, que eu ficava na janelinha, só esperando para destilar o veneno, que eu ficava só esperando para lançar a amargura e tal, não sei o quê, nada prosperou, nada fluiu, nada caminhou, tudo era travado. Quando a Mical se cura, aí ela pode voltar a gerar. Se você age como Mical, então você precisa se curar para você poder gerar. Foca do lado certo do versículo, que foi o que eu comecei falando. A sábia constrói. Sejamos, então, construtoras, em nome de Jesus. Bom dia. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Vamos orar e consagrar o nosso horário só para mulheres. Senhor, mais um momento na sua presença. A todo momento devemos estar. Estamos, porque o Senhor está presente a todo momento, mas a todo momento devemos buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor enquanto fazemos coisas do dia a dia, triviais. Buscar ao Senhor nos momentos de necessidade, buscar ao Senhor nos momentos de alegria, buscar ao Senhor nos momentos de gratidão, buscar ao Senhor. O Senhor é o norte da nossa vida. Se o Senhor não nos der o norte, para onde iremos? Então peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe esse período e que as minhas palavras não sejam só as minhas palavras, mas que sejam as palavras do Senhor. E que o Senhor possa, meu Deus, atingir corações e dividir almas e espíritos em nome de Jesus. Ensina-nos, porque se o Senhor não nos ensinar, quem é que vai? Se o Senhor não nos direcionar, quem é que vai? O Senhor sempre tem um ensino certo, sempre tem um caminho certo, e nós cremos no Senhor. Obrigada, Deus, por tudo. Nós te amamos e nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Então, vamos lá. Hoje, o título da minha palavra, ela é sobre um versículo. O título é de um versículo, na verdade, que me assombrou durante muito tempo. Ele me assombrava. Quando eu ouvia ele, eu arrepiava. Mas eu arrepiava não da presença do Espírito Santo, não. Eu arrepiava com uma sensação de injustiça. Que isso? Mas aí também fica fácil. A tolice. Porque você vê que tem tolices até para ler. Até para você ler um versículo e compreendê-lo, você precisa da graça do Senhor, você precisa da visão do Senhor. Você pode ser a pessoa mais estudada que existe. Se você não tiver uma compreensão da Bíblia, vinda do próprio Espírito Santo, estudo, faculdade, curso, não vale de nada. Porque você pode ler a mesma coisa que todo mundo está lendo e entender completamente diferente aquilo. E Provérbios 14:1 me assombrou durante muito tempo. A mulher sábia edifica o seu lar. Mas a mulher sem juízo, sozinha, destrói a vida de sua família. Eu quero que você pare no sozinha. A mulher sem juízo, ela não precisa de ninguém para destruir a sua própria casa.
Ela não precisa de ajuda. Ela não precisa de companhia. Ó, vamos lá, você começa de um lado, eu começo do outro. Não, não. A mulher sem juízo. Ela destrói a casa dela e ela nem precisa de parceiros de trabalho. Ela sozinha dá conta daquilo. E quando eu ouvi esse versículo, às vezes que a bispa me falava esse versículo, eu tinha uma sensação de injustiça. Então, quer dizer que a culpa é só da mulher. Quer dizer que, então, está tudo sobre as nossas costas, né? Então, é com a gente o negócio. Então, o homem pode pintar e bordar, e é a mulher que destrói o lar. Um pensamento tolo, sem visão, sem revelação nenhuma do Espírito Santo. Apenas um pensamento egoísta e de autojustificação. Porém, quando eu pedi, lógico, a revelação do Espírito Santo, e comecei a focar não no que a mulher sozinha destruía sua casa, a tola vai destruir sua casa. Eu comecei a focar no poder que esse versículo dá à mulher, dizendo que a sábia constrói, edifica. Você tem o poder, foi dado a você, o poder de construir também, e muitas vezes sozinha. Escuta, eu não posso generalizar, mas por tudo que passa por mim, tudo que eu já vi, o quanto de gente já vi e tal, tem gente que já viu mais gente, mas eu vou falar da minha experiência. Eu já vi mulheres levantarem casas, criarem filhos, trabalharem, fazerem 1 milhão de coisas sozinhas e terem as suas famílias edificadas, filhos bem criados, e aquela mulher sozinha, com a ajuda do próprio Deus. Eu, Mariana, não encontrei ainda um homem que levantou um lar sozinho. Aí você vai falar, né? O homem, ele é o provedor, ele é o cabeça do lar. Mas o auxílio da mulher contribui muito. É muito importante. Para você ver o poder que foi dado à mulher. A mulher tem um poder, muitas vezes, de só... Meu Deus, o tanto de mulheres que já passaram, e eu já vi. Eu não preciso nem ir tão longe. Eu preciso até medir as palavras, como vou falar. Porém, se você vê, por exemplo, a bispa, no testemunho dela, quando ela conta em cima do altar, você vê a dificuldade que ela viveu durante muitos anos com o próprio marido, com Osmar, e você vê ela não arredando o pé. Não vou ceder para isso, não vou ceder para aquilo, não vou. Por fim, toda vez que ela está em cima daquele altar e que ela vai dobrar os joelhos no final do ano, e ela pode olhar para um lado e ver uma família, um filho com sua família toda formada, o outro filho com sua família toda formada, é porque em nenhum momento ela arredou o pé dali. Porque foi dado à mulher o poder de construir. Se você tirar o foco do destruir e focar no construir, você vai entender o poder que você tem. Você tem que, óbvio, olhar, tomar cuidado com destruir. Mas, se você focar naquilo que o Espírito Santo deu a você, essa coisa de mulheres empoderadas, vamos lá, vamos ser empoderadas. Então, eu sou empoderada, eu não raspo o braço, eu sou empoderada. Eu não depilo as pernas, eu sou empoderada. É questão de gosto, entendeu? É uma questão de preferência, é o que preferem, não tem nada a ver com empoderamento. Você não vence uma guerra sem depilar braços e pernas, entendeu? Isso é questão de gosto, né? Preferência, cada um vai preferir o seu ali. O empoderamento é eu poder usar roupa curta. O empoderamento é eu ficar batendo de frente e lutando e guerreando guerras que não vão me dar resultado nenhum, ficar dando voltas ao redor da montanha. Isso não tem nada a ver com empoderamento. A mulher é empoderada pelo próprio Espírito Santo, mediante esse versículo, inclusive. A mulher sábia constrói. Ela tem poder de construção. Ela tem o poder de edificar, de levantar coisas, de tirar coisas do pó e transformá-las em coisas úteis, em coisas boas.
Agora, sem juízo, tem poder de destruir. E sozinha, passei a amar o versículo. Porque eu descobri. Falei, meu Deus, como nós somos fortes então, né? Poderosas, é isso. E aí, eu já trouxe para você vários exemplos de mulheres que tiveram atitudes incríveis na Bíblia. E hoje eu trouxe algumas que têm atitudes semelhantes, mas atitudes que, se for para você aprender alguma coisa, que você aprenda a não ser como elas. E a não tomar a atitude que elas tomaram. A primeira delas é Agar. Você sabe que Agar, ela não entrou nessa história sozinha, né? Agar era uma escrava. Então, ela tinha que se submeter à sua senhora. Se a senhora dela mandasse ela ir, ela tinha que ir. Se a senhora dela mandasse ela vir, ela tinha que vir. Ela era uma escrava. Então, ela tinha que se submeter. Não começou com a Agar. Começou com a Sarai. Começou com ela. Ela, que naquele momento, espírito agitado, ansiosa, ociosa, ali, pensando, porque quando você estiver ociosa, sem um projeto, sem um plano, sem uma visão, né, sem um determinado objetivo, você vai ficar ociosa. Pessoas ociosas ficam ansiosas por coisas que o Senhor prometeu. E claro que, se não chegou ainda, significa que ainda não é o tempo, e não que Deus se esqueceu, e não que Deus não fará mais, não significa que ainda não chegou o tempo daquilo acontecer, mas vai acontecer. E mulheres ociosas, elas vão fazer o quê? Elas vão querer arrumar as coisas com as próprias mãos. Se não chegou algo que você tem pedido, clamado, orado durante muito tempo, você não tem respaldo para ir lá e falar assim, pode deixar que eu dou meu jeito, pode deixar que eu arrumo, pode deixar que eu conserto, pode deixar que eu faço. Não. É aguardar e esperar no Senhor. Sarai, ansiosa, ociosa, não quis esperar no Senhor. Foi dar o jeitinho dela. Foi lá no marido e falou assim, ó, pega a minha serva, fica com ela, e assim eu posso gerar através dela, né? Eu posso ter uma descendência, então, através dela. Pois bem, é aí que entra Agar. Em Gênesis 16:1 diz assim, ó, Sarai, mulher de Abrão, não tinha filhos. Sarai tinha uma criada egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abrão, já que o Senhor não me deu filhos, tenha relações com minha criada. Se ela tiver filhos, serão meus. Abrão concordou com a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, deu a sua criada egípcia Agar por mulher a Abrão, seu marido. Isso ocorreu depois de Abrão ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele concordou. Teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar viu que estava grávida, ficou arrogante e começou a tratar a sua senhora com desprezo. Olha só. Quando Agar percebeu que estava grávida, quando ela viu que engravidou, a criança não tinha nascido. E ela já se sentiu na posição de afrontar a senhora dela com a maior dor que a senhora dela vivia, que era não poder gerar. Aí, ver a escrava engravidar de primeira com o marido dela, e aquela mulher ainda se colocar numa posição de arrogância, sabe-se lá o que é que ela fez para afrontar essa senhora, que é a Sarai, ver aquela situação ali, óbvio, ela causou um problema para ela, para a descendência dela, para tudo ao seu redor. Porque Deus quer levantar um exército de mulheres, mas mulheres que saibam o seu lugar, mulheres que entendem o peso de um versículo em sua vida, mulheres que entendem que ser uma mulher forte, com esse empoderamento vindo do próprio Espírito Santo, não tem nada a ver com confronto, com afronta, com formas de agir que pode muito bem prejudicar você e toda a sua família. Deus não precisa de mulheres no seu exército
que agem na hora da emoção, agem na hora que estão sentindo, têm ideias mirabolantes naquele momento sabe, aqueles 5 minutos que dá e fala, quer saber, eu vou fazer isso aqui também. Pode pegar um problema para a sua vida que você nunca mais tem como tirar ele da sua frente. Só pelo fato de você falar assim, quer saber? Também a partir de agora eu vou fazer dessa forma. Falou pela emoção. Todo mundo que fala na hora da emoção vai ter que fazer o caminho de volta com Agar e se submeter à sua senhora. Não tem outra saída, não tem outra forma, senão fazer o caminho de volta e se submeter à sua senhora. Às vezes, naquele momento de emoção, naquele momento que o corpo está à flor da pele, fala o que não deveria, faz promessa que não deveria, toca no nome de alguém que não deveria, joga maldição na vida de quem não deveria jogar maldição na vida de ninguém, e fala daqui, cutuca de lá, depois você tem um problema para resolver. Sabe por quê? Porque depois, quando Sarai se deu conta do que ela tinha feito, e ela estava incomodada com Agar, o que ela fez? Foi para Abrão. Tá vendo? Olha aqui, ó. Faz alguma coisa. Não foi ele que começou? Foi Abrão que chegou nela e falou assim, quer saber, vamos pegar escravo e vamos gerar. Não foi ele que começou, foi ela. Mas aí ela foi lá e jogou para Abrão. Dá o seu jeito. Ele, muito inteligente, sabiamente, ele foi sábio ali. Falou assim, ó, a escrava é tua, faz o que você quiser com ela. Porque se ele fala para Sarai assim, ó, não mexe com isso não, a mulher está grávida, às vezes está com a emoção na flor da pele. Você está defendendo ela? Você está defendendo? Você quer ficar com ela? Você quer que eu vá embora e você fica só com a escrava? Porque ela já tinha feito coisas na emoção, ela já estava com as emoções muito afloradas. Sabiamente ele falou, pega, faz o que você quiser com ela. Né? Me tira dessa. Pois, veja só, Sarai, com atitude impulsiva, ociosa, espírito inquieto e ansiosa, conseguiu bagunçar a vida de um monte de gente. Olha o poder que ela tem nas mãos. Bagunçou a vida da escrava, que devia estar lá fazendo o seu trabalho, a vida do marido, que também deveria ter se posicionado, o que não aconteceu. Depois a vida do filho que veio, porque a promessa era para Isaac, não para Ismael. E toda aquela situação que depois, essa situação de Ismael depois, né, não ser criado por Abraão e tal, não sei o que, tudo aquilo, isso causa uma orfandade, que causa uma guerra, que causa um problema. Meu Deus do céu, isso gera muita coisa. Tudo porque um dia ela acorda e fala, estou sentindo, acho que eu vou fazer isso aqui. Deus não precisa de mulheres que tomam decisões importantes, inclusive, na emoção. Precisa de mulheres que saibam exatamente o tempo certo das coisas, o tempo de calar, o tempo de esperar, o tempo de viver. Ela sabe. Ela sabe o tempo exato de entrar, de se posicionar, de falar, de se comunicar, de dar a sua opinião. Ela sabe. Ela pede o discernimento do próprio Deus. Se, claro, Agar, como eu falei, estivesse produzindo alguma coisa, estivesse empenhada num projeto, alguma coisa do tipo, ela não pensaria nesse tipo de coisa. Ela não teria tempo para gerar planos feitos por ela mesma, não dados pelo Senhor. A próxima é Miriam. Miriam, irmã de Moisés, você vai ver que tem uma história muito bonita. Inclusive, ela é chamada de profetisa. A profetisa Miriam. Quando eles fizeram a passagem do Mar Vermelho, foi ela que pegou os tamborins e dançou. E há traduções que dizem assim, que ela liderou um grupo de mulheres que foram atrás dela, dançando e comemorando também aquela vitória. Você vê que por um momento, liderando, ela teve um papel muito importante em toda essa história que aconteceu aqui. Aí, após tudo isso, lá no deserto, um momento que você está ali pensativa, aguardando, esperando e vivendo algumas coisas, qual foi a atitude de Miriam? Murmurou. Foi falar de quem não devia, foi falar o que não devia
E a boca fala do que está cheio o nosso coração. Tudo que você colocar para fora, compartilhar com alguém, está dentro de você. Não adianta, eu falei pelo impulso, mas é na hora do impulso que sai exatamente o que está dentro de nós. É naquele momento, é aquele teste seu, do impulso, que você pode agir de uma forma diferente. Você vai lá e age completamente ao contrário do que você deveria fazer. Só saiu do seu coração o que estava lá dentro, guardadinho, camuflado, às vezes até com o pensamento, não penso mais isso, não acho mais isso, que foi como Miriam, não acho mais isso, não penso mais isso. Quantas vezes será que ela não passou pela cabeça dela esses pensamentos antes dela murmurar? Será que ela murmurava como um hábito? Será que ela vivia murmurando daqui, murmurando de lá? Ou será que ela murmurava só dentro dela? Porque eu acho isso, porque eu penso aquilo, porque tal. E muitas vezes, aquilo que nós achamos ou pensamos, se não estiver extremamente equilibrado com o Espírito Santo, é só o que nós achamos e o que nós pensamos. Não tem nada a ver com o Espírito Santo, não tem nada a ver com direção, tem a ver com sentimento. Um sentimento que domina ali. Números 12 diz assim, 12:1. Um dia, Miriam e Arão criticaram Moisés, porque ele tinha se casado com uma mulher cusita, e disseram: será que o Senhor só fala por meio de Moisés? Ele também não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Eu gosto disso aqui também, sabe por quê? Porque ela vai lá, depois de ela ter liderado mulheres, e dançado, e comemorado, entoado canções e tal, ela vai, passa um tempo. Talvez ela estava com aquilo lá dentro, que ela não aguentava. Aí ela vai opinar sobre a vida do Moisés, incomodada. Primeiro ponto aqui. Deus deu uma vida para cada um. Cada um deveria cuidar da sua e muito bem. Porque às vezes a gente não está cuidando bem nem da nossa própria vida. Aí a gente quer cuidar da vida dos outros, de gente que a gente nem conhece. Gente, eu vi na internet, meu Deus do céu, não aparecia outra coisa a não ser a separação da fulana com o cicrano, que agora a fulana está atrás de um e o outro está com a outra, e filhos divididos. Meu Deus, não aparecia outra coisa. Por que não apareceu outra coisa? Porque é o que todo mundo estava consumindo. As pessoas não têm tempo de cuidar das suas próprias vidas, e elas estavam cuidando da vida dos outros. De gente que nunca vai saber que você existe. Eu acho que eles vão voltar. Eu penso que eles não deveriam ficar separados, porque isso aqui. Se for olhar para a vida da pessoa, sua vida está certa, no caminho, endireitada. Você está aí sonhando os planos de Deus, você está projetando, você está focado em coisas importantes. Não, então desliga esse negócio aí de fofoca, que isso vai consumir um tempo seu, que você vai saber de coisas. É interessante, você perguntar um negócio da Bíblia, não vai saber falar. Pergunta da fulana e do outro lá. Foi lá e não sei o quê, e foi para onde, voou para não sei o quê. Mas da Bíblia, não. Miriam, aqui, estava falando da vida do outro, pensando, incomodada. E às vezes você está incomodada com a vida do outro. Sabe que algumas vezes, quando eu me peguei incomodada com alguma coisa, com a vida do outro, com o jeito que o outro falava com o filho, com o jeito não sei o que lá, por alguns momentos eu tive que parar e falar em voz alta para mim. Para, Mariana, você não tem nada a ver com isso, vá cuidar da sua vida. Cuide da sua vida. Vai arranjar alguma coisa para fazer. Você já tem crianças para cuidar, família para cuidar, projetos a realizar, você está preocupado com o que o outro, que nem pensa. Pelo amor de Deus, não tem vida. Depois, ela foi lá. Será que o Senhor só fala por meio do Moisés? Olha lá, dentro dela, aquilo lá está fervendo, borbulhando. E claro, como eu falei, ela era a que puxou as mulheres. Então, ela era uma referência ali para as outras. Ela fez o quê? Murmurou. Só que uma coisa, é errado você falar mal da vida dos outros, é errado você opinar sobre a vida dos outros, é errado.
Só que tem gente que ele vai testando, né? Se era um hábito da Miriam, por exemplo, falava do Moisés e falava do Arão, falava não sei quem, falava não sei o que lá. Enfim, quando ela tocou em quem não podia, porque às vezes você está lá, você está opinando da vida do fulano, da outra, que foi atrás do rapaz e que acabou o casamento e tal, não vai mudar muito sua vida. Quando você chega e toca em alguém que você não poderia tocar, que é protegido pelo próprio Deus, acontece isso aqui, ó, e o Senhor ouviu isso. Você sabe que o Senhor pode ouvir até pensamentos, né? Você pode não verbalizar, mas só aquela sua virada de olho ali, o Senhor já sabe exatamente o que você falaria. Já venceu por não ter falado. Mas agora tem que vencer o pensamento também. Tem que apagar ele ali. Você fala, não, eu não vou pensar isso aqui, não. Quando você toca no nome de alguém que você não poderia tocar, que aquela pessoa ali, você vai ter um problema. Porque naquele momento ali, se você ler a continuidade, o próprio Arão deveria ter falado assim, ó, vamos cuidar da nossa vida, a gente não tem nada a ver com isso, vai para lá, isso aí pode nos causar um problema. O próprio Moisés, que era muito manso, poderia ter dito assim, você está vendo o que você está falando? Você está vendo o que você está fazendo? Deveria ter parado. Mas quando há uma mulher que o homem que está ao redor, seja seu marido ou seu líder, não para ela, fala assim, pode parar aqui. Sabe o que vai acontecer? O próprio Deus vai parar ela. O próprio Deus vai impedir ela de falar. O próprio Deus vai trazer para ela vergonha, que foi o que aconteceu com a Miriam. Aqui, é uma vergonha, tudo que ela viveu. Quando uma Miriam encontra um ouvido disponível para ouvir, pronto. A confusão está feita, só que aí depende. Se tocar em quem não pode, aí é óbvio que vai ter um problema. E aí, eu vou ler a continuidade aqui para você, em Números 12, no versículo 4. Imediatamente, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vocês três, venham até o tabernáculo. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, ficou na entrada do tabernáculo e chamou Arão e Miriam. Quando ambos se apresentaram, ele disse, ouçam as minhas palavras. Quando há um profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelo a ele por meio de visões e falo com ele em sonhos. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por meio de figuras. E ele chegou a ver a forma do Senhor, porque não tiveram medo de criticar meu servo Moisés? Ah lá, o próprio Deus interviu e falou assim, ó, eu falo com um, falo com o outro, dou sonhos, dou imagens e tal, mas com Moisés não. Com Moisés é diferente, eu falo com ele face a face. E vocês não temeram em criticar o Moisés? A ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. Enquanto a nuvem saía de cima do tabernáculo, Miriam, de repente, ficou com lepra e com a pele branca, como a neve. Você vê que caiu sobre quem? Miriam. Certamente ali dentro dela devia ter muita coisa escondida, muita coisa acumulada. E aí, como ninguém parou Miriam, o próprio Deus foi lá e parou Miriam. O ato da Miriam prejudicou todo o grupo que teve que ficar aguardando ela. Ela ficou fora do acampamento, excluída. Não foi essa, não. Vai para sua casa, vai curar essa lepra aí, lá na sua casa, quietinha. Não. Fora do acampamento, todo mundo sabia o que estava acontecendo. Todo mundo viu o que tinha acontecido. Ali, ela ficou branca como a neve. Ela ficou com tanta lepra branca ali. E o ato dela de murmurar, de dar uma opinião, um achismo, aquilo que estava incomodando e tentado ainda contaminar o Arão, se Deus parou ela daquela forma, ela já devia ter ido em outras pessoas também, para lançar uma sementinha do mal no coração ali. O ato dela prejudicou todo o grupo. Trouxe vergonha para o acampamento. Para os que estavam próximos a ela, fora, a dor da lepra, o cheiro da lepra, as marcas que a lepra deixariam nela. Ali. Olha, por um momento, você pode virar a sua vida de cabeça para baixo e a vida de todo mundo que está ao seu redor por causa de um momento. Estou sentindo, eu acho. Ai, estou incomodado. Ai, não gosto.
E aí, ao invés de ir ao próprio Deus e dizer, Senhor, isso aqui está me incomodando, me ajuda. Se eu estiver errado, então me ajuda, conserta. Não, não. Ela vai palpitar, ela vai falar da vida de outra pessoa. E Deus não precisa de mulheres palpiteiras no exército dele. De mulheres questionadoras. Elas questionam, elas não gostam, elas dão palpite. Mulheres que não convivem. Eu não gosto da fulana. Ai, não acho que é o certo. Ai, acho que não deveria ser assim. Deus não precisa de mulheres assim no seu grupo. Precisa de mulheres santas. E, claro, santa não é sem pecado. Não, mulheres quebrantadas ao Espírito Santo. Mulheres que tenham mesmo aquele feeling do Espírito Santo de, opa, não tem nada a ver com isso, não vou opinar, não vou abrir minha boca disso aqui. Não, não mulheres omissas, porque quando você tem que dar sua opinião em algo vindo do próprio Deus, em algo que você viu que não está correto, vá lá e faça com sabedoria. Miriam, que ela estava incomodada e palpitando, não tinha nada a ver com nada, tinha só a ver com ela. Então quer dizer que Deus só fala por Moisés, por nós não, porque ela era chamada de profetisa. Então, quer dizer, então, que por mim Deus não fala, Deus não está falando. Só por intermédio de Moisés, tinha a ver só com ela. E isso é um grande problema. Fala de um, fala para outro. Se encontrou um ouvido disponível a ouvir, pronto, está feita a bagunça. Aí, para consertar isso depois. Depois, para você consertar, você pode ter que passar por um isolamento, por uma exclusão para fora do acampamento, curar toda aquela lepra, tirar toda a dor, cheiro e tudo que aquela lepra lhe causou, para depois recuperar a credibilidade e confiança das pessoas. Todo mundo viu o que aconteceu. A terceira mulher que eu trago para você é Mical. Mical é o exemplo da amargura. Mical é alguém que, se tem alguém que você tem que olhar e repudiar e dizer assim, essa nunca eu posso ser como Mical. É ela. Porque Mical, eu vi aqui, depois eu vou falar de outras, que você vai ver mulheres se consertarem. Mical, não teve jeito para ela. Não funcionou para ela. Não deu. Mical, que tinha tudo para ser uma mulher construtora, viu? Nascida em boa família, filha de rei, então tinha um bom ensino, tinha boas maneiras, era uma mulher assim que tinha tudo, ela não era uma escrava, ela não era uma rejeitada, ela não era uma mulher que passou por dificuldade, uma órfã, não, Mical tinha tudo para ser uma mulher exemplar e, claro, ser uma líder, puxar as outras para o lado dela e mostrar como uma filha de rei, naquele momento, agiria. Mas não, ela decidiu ser o quê? Amarga. E toda amargurada contamina o grupo. Toda pessoa que é amargurada vai contaminar aonde ela passar. É só você pingar 5 gotas de dipirona no seu café. Toma. Divide. Você fala assim, não, está muito ruim, vou dividir. Você vai dar um pouquinho em copo de cada um, assim, ó. Todo mundo vai sentir o amargo. Pinga lá. Não é um mel doce, não. Pinga lá 5 gotinhas de dipirona, que é bem amargo, sabe? Que o adulto, a gente força a criança a tomar, quando o adulto precisa tomar, meu Deus do céu, o negócio é difícil. Joga um pouquinho ali no seu arroz. Fala assim, vou misturar com feijão, com tudo aqui, vai passar. Não vai nunca, você pode dividir com a família toda. Todo mundo vai estar sentindo o amargor. É o quê? Toda amarga, aonde ela pisa, ela contamina um. Ela pisa e ela vai e solta uma amargura. A amargura dela, ela vai soltando e não importa com quem, viu? Pode ser com gente que ela conheceu ontem, pode ser com gente que gerou ela, pode ser com o próprio marido dela, ela lança sementes de amargura. Toda pessoa e toda mulher amargurada, ela não fica feliz se amarga sozinha não, viu? Você acha que uma mulher amargurada ela quer ficar sozinha? Ai, vou ficar aqui,
com a minha amargura, eu e a minha amargura sozinha, não vou mexer com ninguém. Não, não. Ela quer distribuir. Ela quer sair lançando amargura para os outros, assim, ó, e ver se ela consegue algum aliado para o lado dela, que são as mulheres amargas. Ela quer companhia. A mulher amargurada é aquela que ela chega e a festa acaba. Ah, chegou. É aquela que ela chega e a gente não pode compartilhar com ela um momento de vitória. Ai, olha o que aconteceu na minha vida, isso. Porque se eu lançar para ela, sabe o que ela vai fazer? Ela vai opinar ao contrário, ela vai falar ao contrário, ela vai te pesar ou ela vai ter o problema mais do que você. Alguma coisa assim. Ai, olha aqui, eu venci isso aqui na minha vida. A amargurada, o que ela faz? Mas eu também venci isso aqui na minha vida. E meu problema foi muito maior que o seu, foi muito mais pesado que o seu, e tal, não sei o quê. Ela não fica feliz com quem está feliz, ela não sorri com quem sorri, e ela também não chora com quem chora, entendeu? Ela é amargurada, ela decide ser amargurada, porque você está vendo um exemplo de Mical aqui, ela não foi criada para ser amargurada, ela decidiu que eu quero ser amargurada, eu quero ser assim. O amargurado tem sempre um olhar mais pesado para as coisas. Em 1 Samuel 18:20, diz assim, ó, nesse meio tempo, Mical, a outra filha de Saul, apaixonou-se por Davi. E Saul ficou contente quando soube. Ela amava Davi. Mical amava Davi e Mical teve Davi. Qual era o problema dessa criatura? Qual era o problema? Porque até então ela não era estéril, foi estéril pela atitude dela. Agora, qual era o problema de Mical? Ela amava um homem, ela é filha de rei, ela amava um homem, aquele homem foi dado a ela. Qual era o problema dela, se ela amava o Davi? Em 2 Samuel 6,16, diz assim, ó, enquanto a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, com toda aquela festa, Mical, filha de Saul, observava o cortejo da janela onde estava. Ao ver o rei Davi dançando e saltando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Ah lá. Se ela tivesse empenhada num projeto, nos sonhos dela, em coisas novas para se fazer, entendeu? Aguardando o marido dela chegar com alegria, né? Porque você vai ver que ele chega em festa, quando ele termina de comemorar com todo mundo, fala que ele quer ir para casa e ficar com a sua família, que era quem? Mical. Fez ela esperar aquele homem com toda alegria, com festa, voltou e tal, não sei o quê. Não, ela estava lá na janelinha assim, ó. Só amargando, só. Você vê que toda mulher que fica escutando coisa que ela não deve, só bisbilhotando ali assim, ó, ela tem um problema depois, igual o Sarai, que dá risadinha quando não pode, a Mical que fica lá só observando na amargura, na janelinha. Ah, quer dizer que então, né, tá dançando daquele jeito. Ah lá. A arca do Senhor foi colocada dentro da tenda preparada por Davi para esse fim. E Davi ofereceu sacrifícios queimados e ofertas de paz diante da arca do Senhor. Após oferecer os sacrifícios queimados e as ofertas de paz, o rei abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e ofereceu a cada um, homens e mulheres israelitas, pão, vinho e bolo de passas. Quando todos estavam servidos, retiraram-se cada um para sua casa. E Davi voltou para casa para abençoar sua família. Ele foi lá, ele abençoou todo mundo, agora ele foi lá abençoar a família dele. Tem uma outra tradução que diz assim, e ele voltou para casa porque ele queria ficar com a sua família. Porém, Mical, filha de Saul, saiu para encontrar o rei e exclamou com desgosto. Ao invés de sair para encontrar o rei com festa, conseguiram, como eu falei, que bom que você voltou, entra e tal. Não, ela sai para encontrar o rei com desgosto. E o tanto de mulher que faz isso. Por isso que o marido não quer voltar para casa. Você quer saber por que seu marido fica horas dentro do carro, mexendo no celular, enrolando para descer e entrar dentro de casa? Você quer saber por que seu marido, às vezes, gosta de fazer hora extra? Não é, muitas vezes, não é pelo dinheiro, não. É pela sua presença e companhia. Ah, mas como? Eu sei disso, porque o Murilo, às vezes, ficava assim, chegava só noitinha para casa. Por quê? Por causa da presença, por causa da companhia. Ele chegava e encontrava uma Mical disposta a despejar sobre ele desgosto, irritação, nervosismo. Se tem alguém que foi parecida com Mical, fui eu. Eu fui semelhante a Mical. Eu não tinha do que reclamar. Eu não tinha do que reclamar da minha vida, não tinha do que reclamar do meu casamento. Eu tinha um bom casamento. Eu sempre amei o meu marido, desde que o conheci. Mas eu fazia questão
de destruir aquilo que o próprio Deus tinha me dado. Como Mical. Vamos lá, vou destruir, vou fazer. Vou despejar. É gente amarga. Gente amarga é assim. Eu não estou feliz. Aí a pessoa chega com uma conquista e tal, ela vai receber a pessoa com desgosto. Ela sai cheia de desgosto para lançar naquela pessoa ali. Ó. Ela não sabe falar coisas boas, ela não sabe fazer um elogio, ela não sabe lançar algo bom. Ela sabe lançar desgosto na vida do outro. Que é isso, que é o que ela fez. Ela vai e ela responde para ele aqui, ó. Responde para ele com desgosto. Como se destacou o rei de Israel hoje, dançando e descobrindo-se diante dos olhos das servas e de seus servos, como se fosse um homem vulgar do povo. Ela vai como um elogio, mas ela tem a pimenta dela no elogio ali. Nossa, como dançou bem, hein, rei? Como dançou bem ali, se despindo na frente de todo mundo. Aí você vê já, no tom da voz dela. Você acha que tem clima de ficar do lado de uma mulher dessa? Você está um tempão longe. Você volta, tem clima. Tem clima. E depois, o que eu vejo... Sabe o que acontece com as Micaus? O que vai acontecer com ela é assim, ó. Ela vai lançar o veneno dela. Depois ela vai sentir a retaliação na vida dela. E ela vai lançar a culpa nele. Ele ficou um tempão fora, depois ele voltou, ele nem quis tirar tempo comigo. Como? Não tem como. Não tem graça. Não tem favor. Que homem quer ficar perto de uma mulher que, quando ele chega, depois de um tempão, e depois de uma grande vitória, ela lança sementes de amargura na vida dele? Como? Não tem alegria, não tem vontade, não tem nem porquê, nem você quer. Deixa o seu marido te maltratar de manhã para você ver se à noite você tem graça com ele. Ai, querido e tal. Você não quer saber, você não quer ouvir. Fala, não. Vá dormir, descansar, que eu vou dormir, vou descansar. Cada um pro seu lado. Ninguém quer. Todo mundo gosta de ser tratado bem. Aí, a Mical, qual é a atitude dela? Ela fala como elogio. Mas é óbvio que você vê aqui que ela está sendo completamente ácida na frase dela. E depois, se esse homem não quisesse chegar perto dela, falar com ela, ter momento de conversa com ela, ou até um momento de intimidade com ela, ai, porque olha o que ele faz, olha como ele me trata, é por isso que eu sou assim. Mas não. Às vezes foi você que começou a plantar semente de amargura dentro da sua casa e foi contaminando todo mundo. Porque se você acha que você é amarga com o seu marido e os seus filhos não vão ser amargos com ele também, você está muito enganado. Você vai contaminar essas crianças ao seu redor e essas crianças vão destilar veneno aonde elas não poderiam, porque a criança é uma folha em branco, ela aprende com você. É você que dá o ensinamento para ela, principalmente para as mães. As mães dão o ensinamento. São as mães que podem. Sabia que você tem, como eu falei, você tem o poder de construir. Você tem o poder de lançar sobre aquela criança o quanto o seu pai é trabalhador, o quanto o seu pai tem ajudado aquela família, tem semeado naquela família, tem cuidado daquela família, ainda com dificuldades, com o seu jeito e tal. Ainda que com tudo isso, você tem o poder de construir para aquelas crianças um pai que elas vão admirar. Mas a Mical, ela não quer. Não quero que admire ele, não. Não quero. Quero que saibam a verdade. A verdade vai destruir seus filhos. Toda vez que eu vi a bispa em alguma situação dentro de casa, e às vezes alguma situação que se levantou até com o próprio Osmar, eu nunca vi a bispa lançar sobre os meninos sementes de veneno e amargura contra o pai. Muito pelo contrário, vi sempre o contrário. Vi sempre o contrário, e ela sempre dizendo, ele é o pai de vocês, tem que honrar pai, mãe, explicar tudo certinho. Por quê? Porque isso vai mandar ela para o inferno. O Osmar para o inferno. Não vai mandar os meninos para o inferno. Porque se eles não honrarem pai e mãe, o problema vai estar com quem? Com eles, porque Deus não tem netos. Deus tem filhos. Eles precisam ir em busca da vida deles, da salvação deles, depois de adultos, é claro. Mas Davi respondeu, eu dançava diante do Senhor, diante daquele que me colocou no lugar do seu pai Saul e de toda a sua família. Perante o Senhor, que me nomeou para ser o rei de Israel, o povo escolhido do Senhor. Continuarei dançando em louvor ao Senhor.
Sim, embora pareça tolo e humilhante, sei que serei respeitado por essas servas de quem você falou. E Mical, filha de Saul, não teve filhos durante toda sua vida. Você vê que não teve nem condição de arrependimento aqui. E Mical não teve filhos naquele momento, não. Durante toda a sua vida, ela secou em vida. Então, como eu disse, em um momento de festa ela foi, ela amargou e encontrou a pessoa certa. Porque quando ela foi despejar o seu veneno em Davi, o que Davi fez com ela? Deu uma boa resposta, a resposta que ela mesma merecia. O que Moisés poderia ter feito, Arão poderia ter feito, o próprio Abrão poderia ter feito, ali com a Sarai, poderia. Porque quando você encontra um Davi que bota a mão no seu peito assim e fala assim, não vai falar assim. Eu, por muitas vezes, como falei para você, se tem uma dessas aqui que eu fui parecida, foi Mical. E, por muitas vezes, o Murilo precisou me parar como Davi. Eu lembro de uma vez, no final do ano, que eu ainda fui... Não, final do ano não, foi até, acho que no início desse ano. Eu fui falar alguma coisa para o Murilo, fui reclamar de alguma coisa, por que isso e tal, não sei o quê, tal, ele ouviu. Quando eu terminei de falar, ele falou assim para mim, cuide da sua vida e cuide para que você dê resultados. E eu cuido da minha e cuidarei para dar resultados. Naquele momento, ficou um silêncio no carro, mas um silêncio... Porque você acha que eu fiquei brava? Que eu fiquei, não me ouviu e tal, não sei o quê. Na hora que ele falou daquele jeito comigo, eu olhei e falei, é verdade. Verdade, está certo. Mas se ali tivesse um Ananias, essa filha falando, um Ananias, não sei o que lá, os dois iam ficar se envenenando. É isso aqui, ó, o que aconteceu. Nossa, verdade, olha isso aqui. Ó. Os dois iam se envenenar. Mas quando se encontra um Davi que fala assim, cuida da sua vida. Cuida das suas responsabilidades. Dê os resultados que você precisa dar. E pronto. Fim para isso. Toda Mical precisa de um Davi. Toda mulher Mical precisa de um homem como Davi para lhe dar uma boa resposta e ela se colocar no lugar dela e falar assim, verdade. Fim para isso. Não vou mais falar. Não vou mais comentar nada disso. Quantas mulheres que eu já encontrei, já atendi, que elas faziam questão de falar mal dos seus maridos, manchar a honra deles e palpitar sobre eles. Porque fulano, você sabe, né? Fulano não faz, se não mandar não faz. Fulano não é organizado. Fulano não é bom nisso. E tal, não sei o quê. Não, ela poderia cobrir aquele homem, ela poderia ajudar ele, ela poderia levantar aquele homem. Não, ela não quer diminuir ele só para ele, ela quer diminuir ele para todo mundo. Vai ser seca, não tem como prosperar. Deus não precisa de uma Mical no seu exército, que está lá só observando, esperando o momento certo para soltar a sua dose de veneno. Deus não precisa de uma Mical no seu exército, que quando olhar assim, vai reconhecer ela de longe, pela cara feia, pelo bico dela, pelo incômodo dela. Se tem um negócio incômodo numa mulher, é isso, é o bico, é a cara dela. Ela sabe deixar claro que ela não gostou de nada. Ela pode dizer que, não, tudo bem, mas os olhos dela, o semblante dela, não tem ninguém como a mulher para mostrar que ela está incomodada com alguma coisa. Não tem. Aí, a Mical, além de manchar a imagem do marido, de palpitar na vida dele, ou falar mal dele, inclusive para pessoas próximas a ele, ali, talvez até em busca de uma justificativa para ela, tá vendo? Ele não é tão bom assim, tá vendo? Ele não é tão perfeito assim, tá vendo? Olha só, ele também fez errado. Ela deixa claro o erro. Ela não vai fazer isso só com o marido. Ela faz isso com os parceiros de trabalho. Ela não vai Ela não vai aconselhar para ajudar aquela criatura. Não, ela vai falar porque ela quer pesar mais a vida daquela pessoa. Ela não está disposta a olhar para aquela pessoa como um todo. Ela pega um erro isolado e lança na roda. Mas também vocês não fizeram isso. Tá vendo? Eu faço isso. Mas aí pega um dia que o outro lá esqueceu, errou, estava mais cansado, coisa do tipo. Vocês também fazem isso. Olha lá, Mical, amarga. Pronto. Ou mulheres que fazem isso com os próprios filhos. Você parece com seu pai. Você fala igual seu pai. Você age como seu pai. Como seu pai age? A criança pode pensar, como meu pai age? Meu pai...
eu fiz agora uma malcriação, então meu pai é malcriado. Age igual seu pai, fale igual seu pai. Não, pronto, projeta na criança uma imagem do pai. Meu Deus, dá assunto aqui, hein? Eu nem tenho tempo, mas isso aqui dá assunto extenso. A vida de Mical dá um assunto, e um assunto muito extenso. Como eu falei, Deus não precisa de uma Mical amargurada no seu exército para contaminar. Às vezes tem Mical dentro da igreja, que vai, porque eu acho que deveria ser assim, porque eu não gosto disso aqui, porque tal, guarda para você. Você precisa de um Davi que olha para você e fala assim, cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Faz as suas coisas. Foca nos seus sonhos. Para de focar ao redor, na vida dos outros, nos que os outros estão fazendo. Foca nos seus sonhos. Toda Mical está só atrás da janelinha, esperando, ó. Qual o momento que eu vou pegar um? Qual o momento que eu vou pegar o outro? Qual o momento que eu vou apontar o erro do outro? Para eu me justificar. Porque você pode ter errado, mas é digno. A gente tem que errar com dignidade. Errou, tenha dignidade de olhar e falar assim, ó, errei. Porque eu fui mulher para falar o que eu não deveria, sou mulher para me desculpar e para assumir o meu erro. Pronto. Errou, erre com dignidade. Mical não. Você vê o silêncio dela aqui, ó. Davi deu uma boa resposta para ela, poderia ter falado assim, perdão, é isso. Eu não deveria ter falado, ou fiquei enciumada, coisa tipo. Não, ficou em silêncio, não teve filhos. Toda mulher que eu vi passar por mim, que falava mal dos seus maridos, que pesava a sua família, que era colocada como a melhor do mundo em tudo, é ela que era a salvadora, é ela que era isso, ela que era aquilo e tal, não sei o quê, mas pesava a vida do homem, mas deixava aquele homem oprimido, às vezes até da forma como ela falava dele para as outras pessoas, eram secas. Nada do que elas faziam prosperava. Às vezes ela tinha um pouquinho só de sucesso, um pouquinho de prosperidade, logo secava, porque é Mical. Toda mulher que eu vi querer se vangloriar, não só vi, como fui, querer se vangloriar em cima do marido, porque ele, se não fosse eu fazer isso, Murilo, realmente, se não fosse eu escolher isso, Murilo não ia saber. Se não fosse eu, porque o Murilo, você sabe, né? Murilo não tem visão, porque se não fosse a minha visão e tal, toda mulher que eu encontrei assim, eram secas, nunca prosperavam, eram secas em tudo, eram secas na vida conjugal, eram secas no trabalho, eram secas na vida financeira. Toda mulher que eu vi contaminar os seus filhos contra o próprio pai, não prosperou. Toda mulher que eu encontrei que fez isso, mas depois se arrependeu, vive a prosperidade. Parece que abre um portal na vida dela, que a prosperidade não para de chegar. É isso. Porque ela errou e reconheceu com dignidade. Ela é digna, pelo menos para dizer assim, fui como Mical. O fui é do não sou mais. Agora sou outra pessoa. E posso usar o exemplo de Mical para ajudar outras mulheres, então. Então, como eu falei para você, eu até tinha outra mulher para falar, que eu nem vou falar, só coloquei aqui mas não vou falar. Vou parar na Mical. Se durante muito tempo, como eu falei para você quando eu comecei, se tem uma mulher que você tem que ter horror a ela, é Mical. Se tem uma mulher que você tem que olhar para ela e falar assim, pelo amor de Deus, essa daí é pesada, hein? E olha que essa daí não mandou matar, esquartejar, fazer não sei o que lá. Não. Mas só o fato, a presença, você fala dela, parece que é uma presença pesada. E a que eu fui mais parecida foi Mical. Pesava a vida da família, do marido, dos filhos, ficava tentando me vangloriar e me justificar. Tá vendo? Não é tão perfeito assim. Olha aqui o que eu fiz, olha o que ele não fez e tal, não sei o quê. Todo o tempo que eu fui assim, que eu ficava na janelinha, só esperando para destilar o veneno, que eu ficava só esperando para lançar a amargura e tal, não sei o quê. Todo momento em que eu fiquei só ali na janelinha, ó, só esperando o momento de eu lançar minha amargura, porque eu não queria ser amarga sozinha, eu queria ser amarga com companhia. Queria contagiar os outros com a minha amargura e que eles entendessem o porquê que eu estava amarga.
Todo o tempo que eu fui assim, fui seca. Nada prosperou, nada fluiu, nada caminhou, tudo era travado. É como a Bíblia falou esses dias, né? Vivia lutando, não com fluidez, mas era lutando, toda hora lutando. Vamos. Quando a Mical se cura, aí ela pode voltar a gerar. Se você age como Mical, então você precisa se curar para você poder gerar. E esse assunto saiu, essa palavra saiu, depois de uma reunião, inclusive, que a Bissa fez segunda, com os líderes, e ela falava sobre o posicionamento das mulheres e o posicionamento dos homens. E, às vezes, há coisas até que você fala sobre o seu marido, sobre o lugar, sobre o seu ambiente, seu trabalho, que até são verdade. Mas a fonte que vem para você é errada. Às vezes é o próprio diabo falando, olha lá, ó, ressalta aquilo ali. Ao invés de você ressaltar os pontos fortes daqueles que estão ao seu redor, você ressalta os pontos fracos e de dificuldade. Não tem como uma família prosperar, um trabalho prosperar, um casamento prosperar, se não tiver uma construtora ali naquele lugar. Inclusive, eu até, conversando sobre esse tema, sobre mulheres e homens com Murilo, eu disse a ele, eu falei para ele assim, é como se o espírito tivesse mudado e eu não aceito, eu não admito na vida da Mariana fazer parte mais dessa leva de mulheres que se incomodam umas com as outras, que palpitam de uma forma maléfica na vida das outras, de mulheres que são conhecidas porque fazem fofoca, porque opinam do que não deveriam, de mulheres que são conhecidas porque ficam tristes com a vitória da outra, que não se alegra com o levantamento da outra, de mulheres que não oram por outras mulheres, de mulheres que vivem em pé de guerra, que vivem em problema, que estão sempre com uma rixinha uma com a outra e depois ficam envolvendo as pessoas ao redor, a família, os seus, naquela teia e naquela vergonha. Por quê? Porque ela se colocou numa posição que não é dela. Aquela posição de amarga, de ofendida, de ferida, de ociosa, espírito agitado, não tem nada a ver com o Espírito Santo, não tem nada a ver com quebrantamento. Porque uma coisa é você ter uma visão de algo que está errado e você ter aquele sentimento de quebrantamento. Você fala, ok, vou agir nisso, ou o próprio Espírito Santo vai agir nisso, e eu vou dar a boa atitude. Outra coisa é você ser uma mulher de espírito agitado, de um espírito completamente pesado. Pesado, aquela coisa ruim e tal. Não, eu não quero fazer parte desse exército, e eu acredito que Deus não quer esse exército também. Deus não precisa. Porque quando você ver na Bíblia mulheres sendo citadas como exemplo, você vai ver que elas não tinham essas rodinhas, essas palpitaçõezinhas, essa rixa uma com a outra, esse incômodo uma com a outra. Não, você vai ver que elas eram centradas, elas eram certas. Chegava coisas a elas, elas definiam aquilo, resolviam aquilo, elas colocavam na brecha, elas colocavam na frente, elas não queriam se justificar, ou o que eu fiz no meu casamento durante muito tempo, eu não queria ser feliz, eu queria ter razão. E às vezes há mulheres que elas não querem ser felizes nem no casamento delas. Por quê? Eu não quero ser feliz no meu casamento, eu quero ter razão, eu quero que as pessoas olhem e falem, nossa, realmente, que homem ruim, né? Ai, o que você ganha com isso? O que é que você ganha falando, às vezes, do seu cônjuge? Ai, você conhece o fulano, né? Fulano, você sabe como que ele é. O que você ganha com isso? Onde você prospera nisso? O que é que você ganha para a sua vida nisso? E, às vezes, ela não faz isso só dentro de casa, ela faz isso em todos os pontos. Em cada ponto da vida dela. Ela está opinando, ela está falando, ela está pesando, ela está lançando sobre outros a sua frustração, ela está lançando sobre outros as suas feridas que não foram fechadas, que não foram curadas, o que durante muitos anos eu lancei sobre outras pessoas, não o que elas faziam, mas as minhas feridas. Lançava sobre elas feridas que não tinham sido curadas. E Deus não pode usar mulheres assim. Talvez o que trava a sua vida é você palpitar do que você não deveria. É você falar do nome de alguém que você não podia. É você julgar uma pessoa que você não pode. É você pesar alguém
ou massacrar alguém, que muitas vezes é parecido com você. É você diminuir o seu marido para outras pessoas e sair contaminando outras pessoas contra a sua própria carne, porque ele é carne da sua carne, a Bíblia diz. Então, se todo mundo está com raiva da carne da sua carne, ou está achando que a carne da sua carne é ruim, é isso ou é aquilo, está pensando isso de você também. Por quê? Porque a sábia constrói. A sábia faz o marido dela ser elogiado na porta da cidade. Esse é um versículo que, para mim, no início do ano, me feriu duramente. O marido da mulher sábia, ele é elogiado na porta da cidade, ele é reconhecido. As pessoas olham e falam, esse homem é um homem abençoado. Esse homem é um bom homem. Os resultados dele são resultados de bênção. Mas o marido de uma Mical, por exemplo, que não bota um limite nela, é um homem envergonhado. É um homem cheio de problemas. É um homem que é obrigado a ver a mulher com lepra fora do acampamento, ali, isso é uma colocação figurada, claro, e ser obrigado a esperar. Ver uma mulher que trouxe vergonha para ela e para a família toda. Então, assim, tudo isso que eu falei hoje, nada mais é do que falta de quebrantamento. A mulher quebrantada, ela tem até um tom diferenciado para falar. Eu não estou falando de voz fina, não, que eu também me incomodo às vezes. Aquela voz, não, porque... Não estou falando nada disso. A bispa tem um tom de voz muito forte, mas você vê que há um quebrantamento quando ela está falando, quando ela está ensinando, quando ela está encaminhando as pessoas. Eu não estou falando de voz, estou falando de tom ali. Ela tem uma voz forte, mas que você vê que há a direção e o quebrantamento, o encaminhamento do próprio Espírito Santo. Mulheres sem quebrantamento não agrada a Deus. Não tem como. Não são prósperas, não são frutíferas e não são construtoras. Então, não aceite ser mais da mesma. Fazer parte da massa. A massa onde o grupo de mulheres é conhecido como... onde tem um monte de mulher, só tem fofoca e uma contra a outra. Não aceita mais isso na sua vida, não, porque eu mesmo já preguei isso. Eu não aceito fazer mais parte de grupos exatamente assim. Onde tem uma com rixa com a outra, brigando com a outra, contra a outra, aquela falsa paz. Oi, querida, oi, tudo bem? Ai, que linda sua roupa, como você está cheirosa. Aí sai, porque fulana, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, e fala para outra, e fala não sei o que lá. É uma falsa paz no ambiente. E essa falsa paz encaminha você, claro, para a derrota e para o inferno. Então, não se contamine mais. Foca do lado certo do versículo, que foi o que eu comecei falando. A sábia constrói. Sejamos, então, construtoras, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos orar e pedir a Deus exatamente isso. Como eu preguei há um tempo atrás aqui, sobre ser sincera com o próprio Deus. Você vê que a Bíblia não está pedindo para você sair batendo nas costas de todo mundo da igreja, falando assim, sou fofoqueira, sou invejosa, sou mentirosa. A Bíblia não te pediu isso. A Bíblia está pedindo para você ser sincera com Deus. Para você ir a Ele e falar, Senhor, eu não posso aceitar mais ser uma Mical. Escute a voz de uma ex-Mical. Eu sei o que estou dizendo a você. Se tem um arrependimento que eu tenho, é os anos que eu perdi no meu casamento. Com brigas sem resultado, com guerras sem resultado. Hoje eu ainda falo para os jovens que estão perto assim, de nós, até para os internos falamos, bispos, até falamos isso esses dias, né? Na mesa do almoço. Vocês que não têm filhos, vão viajar, vão sair, vão passear, vão aproveitar a vida de vocês. Junta algo, vai conhecer lugares lindos, lugares novos, lugares que você nunca ouviu falar, lugares que você nunca imaginou que poderia estar nem perto. Vão fazer, vão viver. Os anos da minha juventude eu perdi brigando, com rixa, julgando meu marido, pesando a vida dele. Depois, quando eu podia viajar
viajava já com as crianças, e você sabe que quando você viaja só com o seu marido é uma coisa. Quando você viaja com crianças, a viagem é a viagem de família, é completamente diferente. Nós perdemos muitos anos por causa de mim, claro, muita parte minha, mas perdemos muitos anos com guerras que não tinham resultado. A gente não tirava nada dali. Era uma guerra que você perdida. Você está ali perdendo o seu tempo. Quando você podia curtir, usufruir, desfrutar e viver tantas coisas. Às vezes viver aqueles milagres que você mesmo um dia projetou, pediu, sonhou. Você está lá pesando aquilo, dificultando aquilo. A primeira viagem que eu fiz com o Murilo, depois de ter filhos, e a gente fez uma viagem de casamento, e a gente deixou as crianças Caiana, no Brasil, e a gente foi para pertinho de São Paulo mesmo. E eu lembro que eu cheguei naquela viagem, eu tive que orar e pedir a Deus assim, porque eu cheguei lá com um sentimento de angústia e de muita dor. Porque aquele momento estava sendo tão bom, que eu estava pesada e chateada por ter perdido tantos anos. E eu lembro de eu ter que orar e pedir a Deus e ouvir que o Senhor restituiria em dobro. E é o que vivemos hoje, graças a Deus. Deus pode restituir em dobro aquilo que você durante muitos anos destruiu. Só que você tem a oportunidade agora de consertar e de ouvir alguém que destruiu durante muitos anos dizer a você que não vale a pena, você não vai conseguir nada a não ser sequidão. Então peça a Deus esse discernimento para que você foque do lado certo do versículo. Senhor, a sábia constrói. Me ajude a ser então uma construtora. Você pode construir autoestima, coisas na sua família. Você pode construir nos seus filhos traços de personalidade que ele nem tem. Só de você olhar e falar para ele, meu filho, você é isso, você é aquilo. Meu filho, você é construtora. Construa então. Senhor, eu creio, meu Deus, que nessa palavra o Senhor falou tudo que tinha que falar. E eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, que as vendas dos nossos olhos caiam e que sejamos construtoras. Ajude-nos, Senhor, a não perder mais tempo, a não termos um espírito agitado. Quebranta, meu Deus, os espíritos agora. Que espíritos sejam quebrantados, que mulheres sejam quebrantadas, que haja, meu Deus, agora atitudes que louvem e honrem o nome do Senhor, que contagie, meu Deus, o ambiente que estão, porque a mulher construtora, ela também contagia. Da mesma forma que a amarga contagia, a mulher cheia de doçura contagia o ambiente também. Quando ela chega, ela traz alegria, ela traz um ambiente gostoso, um ambiente santo, algo que traz aquela sensação de bem-estar. Então, meu Deus, ajude-nos, porque muitas vezes há situações que nos colocam em grandes testes no casamento, no trabalho. Não é justificativa, porque o poder foi dado a nós de construtoras. Então, se vivemos uma situação difícil, também temos graça para sair dela, porque é exatamente isso que o Senhor faz conosco. Se estamos em algo difícil, se estamos em um casamento complicado, com situações difíceis com os filhos, vida financeira difícil, o Senhor também nos presenteia com a graça e favor para sairmos dela. Então eu peço, meu Deus, que sejamos inundadas de graça, para que saiamos, meu Deus, desses lugares, dessas situações, desses momentos, com graça e favor. Saindo de nós, só um espírito quebrantado, só um espírito quieto, descansando no Senhor, aguardando no Senhor todas as promessas que o Senhor tem para nós. Se tem uma coisa que nos faz mudar, é o confronto. Mas o Senhor também nos dá a oportunidade, em palavras como essa, de ouvir e não querer os mesmos resultados. Abençoa, Senhor, a cada uma, que cada uma tenha ouvido, aprendido e saído, meu Deus, com decisões tomadas, decisões de quebrantamento, decisões de mudança, decisões de atitudes corretas mediante a cada situação da sua vida, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida de cada uma dessas mulheres e declaro um espírito
com discernimento de entender não só a palavra, mas cada versículo que o Senhor liberar para elas. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Amém e amém.